Existe um tipo de confiança que não nasce quando tudo vai bem. Ela surge quando a dor permanece, quando as respostas não chegam e quando a fé precisa ser vivida no silêncio. Este vídeo foi preparado para revelar um segredo espiritual guardado na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Um segredo simples e profundo, capaz de sustentar a confiança em Deus, mesmo no sofrimento. Aqui, você não encontrará promessas fáceis, nem explicações rápidas. Encontrará um caminho real, vivido por alguém que sofreu sem desistir de amar e confiar. Ao longo deste conteúdo, você vai conhecer quem Santa Teresinha foi quando ninguém a via, como ela atravessou dores físicas, emocionais e espirituais sem perder a fé, e por que sua espiritualidade continua tocando profundamente quem sofre hoje. Este vídeo não fala de uma santidade distante, mas de uma confiança construída no cotidiano, no cansaço, na fragilidade e na entrega diária. O segredo não está em não sofrer, mas em aprender a confiar enquanto se sofre. Se você sente que carrega dores que ninguém percebe, se já tentou ser forte por muito tempo, ou se acha difícil confiar quando Deus parece em silêncio, permaneça. Cada parte deste vídeo conduz passo a passo à compreensão de uma fé que não exige explicações para permanecer. O que será revelado aqui não elimina a dor, mas transforma a forma de atravessá-la. Este não é um conteúdo para ser consumido com pressa. É um convite para caminhar com calma, permitindo que a espiritualidade simples de Santa Teresinha toque a sua própria forma de crer. O segredo que sustentou sua confiança pode hoje sustentar a sua. E ele começa a ser revelado agora. Para compreender o segredo de Santa Teresinha, é preciso olhar para além da imagem delicada que o tempo construiu. Antes de ser conhecida como santa, ela foi uma jovem escondida, vivendo uma fé silenciosa em um convento carmelita, longe de aplausos, longe de grandes feitos visíveis. Sua vida não foi marcada por gestos grandiosos aos olhos do mundo, mas por uma entrega constante nas pequenas coisas, especialmente quando ninguém estava olhando. Santa Teresinha viveu no ordinário. Sua rotina era simples, repetitiva e, muitas vezes, cansativa. Não havia reconhecimento, não havia destaque, não havia espaço para protagonismo. E é exatamente nesse lugar que sua espiritualidade se aprofunda. Quando ninguém a via, ela escolhia amar. Quando ninguém elogiava, ela permanecia fiel. Quando ninguém compreendia suas dores, ela continuava confiando em Deus. Essa fidelidade escondida revela muito sobre o tipo de confiança que ela cultivou. Ela conheceu desde cedo a dor da perda, a fragilidade emocional e a sensação de não ser compreendida. Ainda jovem, entrou para o convento carregando uma sensibilidade intensa, que muitas vezes se transformava em sofrimento interior. Mesmo ali, cercada por vida religiosa, enfrentou incompreensões, pequenas humilhações e desafios cotidianos que testavam sua paciência e sua fé. Nada disso era visível para quem a observava de fora, mas era nesse silêncio que sua confiança se fortalecia. Quando ninguém a via, Santa Teresinha não tentava provar santidade. Ela não buscava ser admirada. Sua luta era interior. Sua decisão diária era continuar confiando, mesmo sem sentir consolo. Ela não escondia de Deus suas fragilidades, mas também não usava suas dores como justificativa para desistir. Essa honestidade diante de Deus se tornou um dos pilares de sua espiritualidade. É importante entender isso porque muitos imaginam que a confiança dela vinha de uma fé inabalável e sempre consolada. Não era assim. Sua confiança nascia exatamente no contraste entre o que sentia e o que escolhia crer. Quando ninguém a via, ela experimentava dúvidas, cansaço e até momentos de escuridão espiritual. Ainda assim, permanecia, não por força própria, mas por abandono confiante. Essa vida escondida torna sua mensagem tão atual. Muitos hoje vivem dores que ninguém vê, sofrem em silêncio, cumprem suas responsabilidades, mantêm a fé externamente,
mas lutam interiormente para continuar confiando. Santa Teresinha fala diretamente a essas pessoas. Ela mostra que a santidade não está em não sofrer, mas em continuar entregando o coração a Deus no meio da fragilidade. Quando ninguém a via, ela aprendeu a confiar sem depender de reconhecimento. Aprendeu a amar sem retorno imediato. Aprendeu a oferecer a Deus até as pequenas contrariedades do dia. Esse aprendizado silencioso preparou o terreno para o segredo que sustentaria sua fé até o fim. Um segredo que não nasce da força, mas da aceitação humilde da própria pequenez. Entender quem Santa Teresinha foi quando ninguém a via é essencial para compreender o caminho que ela percorreu. Porque é nesse lugar escondido que o sofrimento começa a tocar a fé de forma mais profunda. E é exatamente sobre esse sofrimento, vivido sem abandonar a confiança, que precisamos falar agora. O sofrimento fez parte da vida de Santa Teresinha de forma profunda e constante. Ele não apareceu apenas como um episódio isolado, mas como uma presença que a acompanhou em diferentes fases de sua caminhada. Sofrimento físico, sofrimento emocional e sofrimento espiritual se entrelaçaram, testando diariamente a forma como ela confiava em Deus. Ainda assim, sua fé não se rompeu. Ela foi sendo depurada. Desde cedo, Santa Teresinha conheceu a dor da perda e da sensibilidade extrema. Sua alma era profundamente afetada pelas situações ao redor, pelas palavras ditas sem cuidado, pelas incompreensões pequenas que, para muitos, passariam despercebidas. No convento, onde imaginava encontrar apenas paz e recolhimento, deparou-se com desafios concretos da convivência humana. Pessoas difíceis, rotinas exigentes e a ausência de reconhecimento tocaram pontos delicados do seu interior. O que torna sua experiência singular não é a ausência de sofrimento, mas a forma como ela se posicionou diante dele. Santa Teresinha não romantizou a dor. Ela não fingiu que não doía. Em seus escritos, deixou claro que sofreu, que se sentiu fraca e que enfrentou momentos de profunda aridez espiritual. Houve períodos em que Deus parecia distante, em que a oração não trazia consolo e em que a fé precisava ser sustentada sem qualquer sentimento de apoio. Esse tipo de sofrimento é especialmente difícil porque não oferece recompensas imediatas. Não há alívio rápido, não há explicações claras. É nesse ponto que muitas pessoas desistem de confiar. Santa Teresinha, porém, escolheu permanecer, não porque entendia o que estava acontecendo, mas porque decidiu confiar no amor de Deus acima das próprias percepções. Sua fé não se apoiava no que sentia, mas em quem Deus era para ela. Durante a doença que a levou à morte, o sofrimento se intensificou. A dor física se somou à escuridão interior. Mesmo assim, ela não transformou esse sofrimento em revolta. Tampouco o transformou em espetáculo. Viveu sua dor de forma silenciosa, oferecendo-a a Deus como um gesto de amor. Não um amor heróico aos olhos do mundo, mas um amor fiel, cotidiano e perseverante. Esse sofrimento não afastou sua fé porque ela não condicionava Deus ao alívio imediato. Ela compreendeu aos poucos que confiar não é sentir paz o tempo todo, mas escolher permanecer mesmo quando a paz não é sentida. Essa compreensão libertou sua fé de expectativas irreais e permitiu que ela se aprofundasse. A confiança deixou de ser uma emoção e passou a ser uma decisão. Santa Teresinha ensinou com sua própria vida que a fé não é invalidada pelo sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes é no sofrimento que ela se revela mais verdadeira. Quando não há consolo, quando não há sinais, quando não há respostas, a fé que permanece é pura. É essa fé que ela viveu, uma fé simples, despojada e profundamente humana. Esse testemunho toca diretamente quem hoje sofre em silêncio. Pessoas que continuam rezando mesmo sem sentir nada, que continuam acreditando mesmo sem entender, que continuam amando a Deus mesmo quando tudo parece pesado. Santa Teresinha mostra que esse tipo de fé não é fraca. Ela é forte exatamente porque não depende de condições favoráveis.
O sofrimento que ela viveu não destruiu sua confiança, porque ela não esperava de Deus apenas conforto. Esperava presença, esperava fidelidade, esperava amor. E nisso, nunca foi decepcionada. Essa forma de confiar abre caminho para compreender um erro comum que muitas pessoas cometem ao falar de fé e confiança em Deus. Um erro que precisa ser corrigido para que a espiritualidade de Santa Teresinha seja compreendida em profundidade. É sobre isso que falaremos a seguir. Existe um equívoco silencioso que fere a fé de muitas pessoas. Acreditar que confiar em Deus significa não sofrer. Essa ideia, repetida de forma sutil ao longo do tempo, cria uma expectativa irreal e perigosa. Quando a dor chega, quando o sofrimento permanece e quando as respostas não aparecem, a pessoa começa a duvidar não apenas de si mesma, mas da própria fé. Santa Teresinha viveu exatamente o oposto dessa lógica, e por isso, sua espiritualidade é tão necessária. Confiar em Deus não é um estado emocional constante de paz. Não é ausência de lágrimas, nem garantia de alívio imediato. Quando a confiança é associada apenas a sentimentos bons, ela se torna frágil. Basta que o sofrimento apareça para que tudo pareça desmoronar. Santa Teresinha compreendeu que a confiança verdadeira não depende do que se sente, mas do que se escolhe crer. Esse erro comum leva muitas pessoas a se sentirem culpadas por sofrer. Elas pensam que, se realmente confiassem em Deus, não estariam tristes, cansadas ou abatidas. Esse pensamento gera um peso desnecessário. Em vez de aproximar de Deus, afasta. Em vez de fortalecer a fé, enfraquece. Santa Teresinha nunca acreditou que sofrimento fosse sinal de fracasso espiritual. Para ela, era parte do caminho humano vivido com Deus. Outro aspecto desse erro é a ideia de que confiar em Deus significa entender tudo. Quando a resposta não vem, quando o silêncio se prolonga, a confiança parece ameaçada. Santa Teresinha ensinou que a fé madura aceita não compreender. Ela não exigia explicações para continuar amando. Sua confiança não era baseada em clareza, mas em entrega. Essa postura libertou sua espiritualidade da necessidade de controle. Muitas vezes, esse erro também aparece na forma como as pessoas oram. Oram esperando sentir algo específico, esperando uma mudança imediata, esperando um sinal claro. Quando isso não acontece, concluem que Deus está distante. Santa Teresinha viveu longos períodos sem consolo espiritual. Mesmo assim, continuou rezando. Não porque sentia, mas porque confiava. Sua oração era um ato de fidelidade, não uma busca por sensações. Confiar em Deus, para ela, não significava negar a dor, mas apresentá-la. Não significava esconder a fragilidade, mas oferecê-la. Essa honestidade diante de Deus tornou sua fé profunda e verdadeira. Ela não precisava fingir força, precisava apenas permanecer. Essa permanência silenciosa é um dos maiores ensinamentos de sua vida. Ao corrigir esse erro comum, a espiritualidade se torna mais acessível e mais humana. A confiança deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma prática possível. É possível confiar e chorar, confiar e sentir medo, confiar e não entender. Santa Teresinha viveu essa realidade e mostrou que isso não diminui a fé, pelo contrário, a purifica. Esse entendimento abre espaço para uma proposta espiritual profundamente libertadora. Uma proposta que não exige grandes feitos, nem forças extraordinárias. Uma proposta baseada na pequenez, na simplicidade e no abandono confiante. Essa proposta é conhecida como a Pequena Via. É nela que o segredo de Santa Teresinha começa a se revelar com mais clareza. A Pequena Via é o coração da espiritualidade de Santa Teresinha e, ao mesmo tempo, o lugar onde seu segredo começa a se revelar com mais clareza. Ela não surgiu como uma teoria elaborada, mas como uma resposta simples a uma pergunta profunda. Como confiar em Deus quando não se tem forças extraordinárias, quando a dor persiste
E quando a própria fragilidade se impõe todos os dias, a pequena Via nasceu da consciência da própria pequenez. Santa Teresinha percebeu que não conseguiria subir até Deus apoiada em grandes feitos, méritos ou virtudes heróicas. Ela se reconhecia frágil, limitada e muitas vezes incapaz de sustentar sozinha uma vida espiritual idealizada. Em vez de tentar se tornar grande, escolheu se tornar pequena. Não como quem se diminui por falta de valor, mas como quem se coloca inteiramente nas mãos de Deus. A pequena Via é o caminho da confiança total. Não uma confiança abstrata, mas uma confiança aplicada às pequenas coisas do cotidiano. Santa Teresinha entendeu que Deus não esperava dela feitos grandiosos, mas um coração que se deixasse amar. Essa descoberta mudou tudo. O foco deixou de estar no desempenho espiritual e passou a estar na relação. Confiar, para ela, era permitir que Deus fizesse aquilo que ela não conseguia. Esse caminho exige uma renúncia silenciosa, renúncia à ilusão de autossuficiência, renúncia à comparação com os outros, renúncia à ideia de que a santidade está ligada à visibilidade. A pequena Via ensina que a confiança cresce quando se aceita a própria fragilidade sem desespero. Quando se reconhece que ser pequeno não é um obstáculo para Deus, mas um convite. Na prática, isso se traduzia em gestos simples. Aceitar uma contrariedade sem endurecer o coração. Suportar uma palavra difícil sem responder com amargura. Cumprir uma tarefa comum com amor. Esses gestos, invisíveis aos olhos do mundo, tornavam-se atos profundos de confiança. Santa Teresinha oferecia a Deus o que tinha, não o que idealizava ter. A pequena Via também redefine o sofrimento. Ele deixa de ser um sinal de fracasso espiritual e passa a ser um lugar de entrega. Santa Teresinha não buscava o sofrimento, mas quando ele vinha, ela o acolhia como oportunidade de confiar mais profundamente. Não havia resignação fria, mas abandono amoroso. Um abandono que não entende tudo, mas se entrega mesmo assim. Esse caminho é profundamente libertador, porque torna a confiança acessível. Não é preciso ser forte o tempo todo. Não é preciso ter respostas. Não é preciso sentir consolo constante. Basta dar passos pequenos, sinceros e perseverantes em direção a Deus. A pequena Via ensina que a santidade não está fora do alcance dos fracos, mas nasce exatamente neles. Ao viver assim, Santa Teresinha encontrou uma paz que não dependia das circunstâncias. Não uma paz superficial, mas uma paz enraizada na certeza de ser amada por Deus. Essa certeza sustentava sua confiança mesmo nos momentos mais escuros. Ela sabia que sua pequenez não afastava Deus, pelo contrário, atraía seu cuidado. Esse ensinamento toca profundamente quem hoje se sente cansado de tentar ser forte. Quem sofre e se sente inadequado espiritualmente. A pequena Via diz que a confiança não exige força extraordinária, exige entrega. E essa entrega pode ser feita todos os dias, nos detalhes mais simples da vida. A partir desse caminho, surge uma pergunta inevitável. Como confiar quando Deus permanece em silêncio? Quando não há sinais, quando não há consolo e quando o sofrimento parece não ter sentido? Santa Teresinha também enfrentou esse silêncio, e foi nele que sua confiança atingiu um nível ainda mais profundo. É sobre essa confiança sem explicações que precisamos falar agora. Há um ponto na caminhada espiritual em que as explicações deixam de vir. As respostas não chegam, o sentido não se revela, e o silêncio de Deus se torna uma experiência concreta. Para muitos, esse é o momento mais difícil da fé. Para Santa Teresinha, foi um dos lugares onde sua confiança se tornou mais pura. Confiar sem entender não foi um ideal teórico, foi uma vivência real, atravessada com honestidade e fidelidade. Santa Teresinha enfrentou períodos prolongados de escuridão interior. Não se tratava apenas de tristeza ou desânimo, mas de uma sensação profunda de ausência de consolo espiritual. A oração parecia árida, as certezas pareciam distantes,
Aquilo que antes sustentava emocionalmente sua fé já não estava presente. Mesmo assim, ela permaneceu. Não porque sentia algo, mas porque escolheu confiar. Esse tipo de confiança exige maturidade espiritual. Não é impulsiva, nem emocional. É uma confiança que se apoia na decisão, não na sensação. Santa Teresinha compreendeu que Deus não deixa de amar quando se cala. O silêncio não é abandono. Muitas vezes, é um convite a uma fé mais despojada, menos dependente de recompensas interiores. Confiar sem entender o porquê desmonta a necessidade humana de controle. Há uma tendência natural de querer compreender tudo para se sentir seguro. Quando isso não acontece, a insegurança cresce. Santa Teresinha viveu esse confronto interior. Ela não negou a dificuldade, mas escolheu permanecer mesmo sem clareza. Sua confiança não se baseava em compreender os caminhos de Deus, mas em confiar em seu amor. Essa postura não elimina o sofrimento, mas o transforma. Quando se exige compreensão para confiar, a fé se torna condicional. Quando se confia sem entender, a fé se torna livre. Santa Teresinha ensinou que é possível amar a Deus mesmo quando ele parece distante, que é possível continuar fiel mesmo quando o coração não sente apoio. Essa fidelidade silenciosa é uma das expressões mais profundas da confiança. O silêncio de Deus também revela muito sobre a própria fé. Ele expõe motivações. Mostra se a relação com Deus está baseada apenas no consolo ou no amor verdadeiro. Santa Teresinha atravessou esse silêncio sem endurecer o coração. Ela não transformou a ausência de respostas em revolta. Transformou em entrega. Essa escolha diária moldou sua espiritualidade de forma profunda. Confiar sem entender também ensina a esperar. Não uma espera passiva, mas uma espera cheia de esperança. Santa Teresinha não sabia quando o silêncio terminaria, mas sabia em quem confiava. Essa distinção é essencial. Ela permitia que o tempo de Deus não fosse visto como ameaça, mas como mistério. Um mistério habitado pelo amor. Esse ensinamento é especialmente atual para quem hoje enfrenta dores sem explicação. Situações que não fazem sentido. Perdas que não se justificam. Sofrimentos que parecem desproporcionais. Santa Teresinha mostra que a fé não exige respostas para continuar viva. Exige entrega, exige confiança, exige permanência. Confiar sem entender não significa desistir de pensar ou questionar. Significa não permitir que a ausência de respostas destrua a relação com Deus. Santa Teresinha questionava, sofria, sentia, mas não rompia. Essa fidelidade silenciosa é um testemunho poderoso para quem vive a fé em meio à dor. Essa forma de confiar prepara o coração para compreender o verdadeiro núcleo do segredo de Santa Teresinha. Um segredo que não está em estratégias espirituais, mas em uma atitude diária de abandono amoroso. Uma confiança que se renova todos os dias, mesmo sofrendo. É esse segredo que agora precisa ser revelado com clareza. O segredo de Santa Teresinha não está escondido em uma experiência extraordinária, nem em uma revelação fora do comum. Ele se revela na simplicidade de uma escolha repetida todos os dias. Confiar para ela não era um sentimento permanente nem um estado espiritual elevado. Era uma entrega diária, uma decisão renovada mesmo quando o sofrimento permanecia, mesmo quando o silêncio de Deus parecia longo, e mesmo quando a fragilidade se tornava evidente. Santa Teresinha compreendeu que a confiança verdadeira não se constrói de uma vez. Ela se constrói no cotidiano, em cada manhã, em cada pequena contrariedade, em cada limite aceito. Seu segredo foi abandonar a tentativa de controlar o caminho e escolher se lançar nos braços de Deus todos os dias, como uma criança que confia não porque entende, mas porque se sente amada. Essa entrega diária exigia humildade, exigia reconhecer que não conseguiria sustentar a própria fé apenas com esforço pessoal. Exigia aceitar que havia dias em que a confiança seria vivida sem entusiasmo, sem consolo e sem clareza. Ainda assim, ela entregava.
Não esperava sentir-se pronta para confiar. Confiava para continuar caminhando. O abandono amoroso que Santa Teresinha viveu não era passividade. Era um ato consciente. Ela oferecia a Deus o que tinha naquele dia, não o que idealizava ser. Quando estava forte, oferecia força. Quando estava cansada, oferecia cansaço. Quando estava confusa, oferecia confusão. Nada era descartado. Tudo era entregue. Essa honestidade profunda tornou sua confiança real e possível. O segredo também estava em não negociar a confiança com o sofrimento. Santa Teresinha não dizia que confiaria quando a dor passasse. Ela confiava dentro da dor. Essa diferença muda tudo. Quando a confiança é adiada, a fé se enfraquece. Quando a confiança é vivida no sofrimento, ela se aprofunda. Santa Teresinha entendeu que o amor a Deus não precisava esperar circunstâncias favoráveis para existir. Essa entrega diária libertava o coração da ansiedade pelo futuro. Ela não precisava saber como seria o amanhã para confiar hoje. Cada dia tinha sua própria entrega. Cada momento tinha seu próprio abandono. Essa prática tornava a confiança leve, possível e contínua. Não era um peso espiritual, era um descanso interior. Ao viver assim, Santa Teresinha descobriu que Deus não exigia dela grandes feitos, mas um coração disponível, um coração que se deixasse conduzir, um coração que aceitasse ser pequeno. Esse reconhecimento transformou sua relação com Deus. Ela não precisava provar nada, precisava apenas confiar. Esse segredo é profundamente transformador, porque é acessível. Ele não exige força extraordinária, nem maturidade espiritual avançada. Exige sinceridade, exige constância, exige disposição para se entregar mesmo quando tudo parece difícil. Santa Teresinha mostra que confiar não é esperar a dor acabar, é aprender a caminhar com Deus dentro dela. Esse ensinamento encontra eco em quem hoje se sente exausto de tentar entender tudo, em quem sofre e não encontra respostas, em quem deseja confiar, mas sente que não consegue. O segredo de Santa Teresinha diz que não é preciso conseguir plenamente. É preciso entregar o que se tem, do jeito que está. Essa entrega diária não encerra o sofrimento, mas muda a forma como ele é vivido. Ele deixa de ser um lugar de solidão e passa a ser um espaço de encontro com Deus. Um encontro silencioso, simples e profundo. É a partir dessa compreensão que surge a pergunta mais prática de todas: como viver esse segredo hoje, na própria vida, nas próprias dores? É isso que precisamos abordar a seguir. O segredo de Santa Teresinha só se torna completo quando deixa de ser admiração e passa a ser vivência. Ele não foi pensado para ficar restrito a um convento, a um tempo histórico ou a uma vocação específica. Ele é profundamente humano e, por isso, aplicável à vida real, com suas dores concretas, limites diários e desafios silenciosos. Aplicar esse segredo não significa mudar tudo de uma vez, mas mudar a forma de caminhar. O primeiro passo é abandonar a exigência de sentir algo para confiar. Muitas pessoas acreditam que só podem confiar quando estão emocionalmente bem, quando sentem paz ou quando percebem sinais claros de Deus. Santa Teresinha ensina o contrário. Confiar começa exatamente quando esses sinais não aparecem. Aplicar o segredo é decidir confiar mesmo em dias confusos, cansativos ou espiritualmente secos. A confiança não espera o momento ideal. Ela nasce no real. Outro aspecto fundamental é aprender a oferecer a Deus o dia como ele é. Não o dia idealizado, mas o dia concreto. Há dias em que a oração é fácil. Há dias em que ela parece pesada. Em ambos, o segredo se aplica da mesma forma. Oferecer a Deus o que se vive naquele momento. O cansaço, a irritação, a fragilidade, a dúvida. Nada precisa ser maquiado. Santa Teresinha confiava porque era verdadeira diante de Deus. Essa verdade sustenta a fé. Aplicar esse segredo também significa aceitar a própria pequenez. Em um mundo que valoriza força, desempenho e resultados,
Reconhecer limites parece fracasso. Na espiritualidade de Santa Teresinha, é exatamente o contrário. A pequenez é o lugar da confiança. É ali que o coração se abre para ser sustentado. Aplicar o segredo é parar de lutar contra aquilo que você não consegue mudar agora e confiar que Deus age mesmo nesse espaço. Na prática, isso se traduz em atitudes simples. Quando algo não sai como esperado, em vez de se endurecer, oferecer. Quando a dor aperta, em vez de se fechar, entregar. Quando o silêncio de Deus incomoda, em vez de desistir, permanecer. Essas escolhas não eliminam o sofrimento, mas mudam sua direção. Ele deixa de ser vivido sozinho. Outro ponto essencial é não transformar a confiança em cobrança pessoal. Muitas pessoas se exigem confiar perfeitamente. Quando percebem medo ou insegurança, se julgam. Santa Teresinha nunca exigiu perfeição emocional de si mesma. Ela confiava do jeito que conseguia, no estado em que estava. Aplicar o segredo é permitir-se confiar de forma imperfeita, mas sincera. Esse caminho também envolve aprender a confiar um dia de cada vez. O segredo não funciona quando aplicado ao futuro distante. Ele funciona no hoje. Santa Teresinha não tentava carregar toda a vida nos ombros. Ela entregava o momento presente. Aplicar isso significa parar de antecipar dores que ainda não chegaram e confiar que, quando chegarem, haverá graça suficiente. Há também uma dimensão relacional desse segredo. Ele muda a forma como se lida com os outros. Quando se confia mais em Deus, diminui a expectativa exagerada sobre as pessoas. Isso traz liberdade, menos frustração, menos ressentimento, mais serenidade. A confiança em Deus reorganiza os vínculos humanos. Por fim, aplicar o segredo de Santa Teresinha é aceitar que a fé não precisa ser ruidosa para ser verdadeira. Ela pode ser silenciosa, discreta e escondida. Pode ser vivida no ordinário, no trabalho, na casa, nas pequenas renúncias diárias. Esse tipo de fé não chama a atenção, mas sustenta profundamente. Viver esse segredo não transforma a vida em algo fácil, mas a torna habitável. O sofrimento não desaparece, mas perde o poder de isolar. A confiança se torna um lugar de repouso no meio da dor. Esse caminho conduz naturalmente a um desejo final. Não apenas entender, mas rezar. Colocar tudo isso diante de Deus em forma de oração simples, confiante e verdadeira, inspirada na espiritualidade de Santa Teresinha. É para esse momento que agora seguimos. Deus de amor e misericórdia, hoje eu me coloco diante de Ti como sou. Não como eu gostaria de ser, não como imagino que deveria ser, mas exatamente como estou agora. Trago o que pesa, o que cansa, o que dói e o que não sei explicar. Não escondo minhas fragilidades porque sei que não te afastam. Pelo contrário, são nelas que escolho confiar. Assim como Santa Teresinha, eu reconheço a minha pequenez. Reconheço que não tenho forças extraordinárias, nem respostas prontas, nem um coração sempre firme. Muitas vezes me sinto frágil, confuso e cansado de tentar entender o porquê das coisas. Ainda assim, escolho permanecer diante de Ti, não porque compreendo Teus caminhos, mas porque confio no Teu amor. Ensina-me, Senhor, a confiar sem negociar com a dor, a não adiar a fé para quando tudo estiver resolvido. Dá-me a graça de confiar agora, neste momento, exatamente neste ponto da minha história. Mesmo que o sofrimento permaneça, mesmo que o silêncio me acompanhe, mesmo que as respostas não venham, eu quero escolher confiar. Como Santa Teresinha, eu te ofereço o pouco que tenho. Ofereço meu dia como ele é. Ofereço meu cansaço, minhas dúvidas, minhas limitações. Ofereço também os pequenos gestos que consigo viver hoje. Uma palavra dita com cuidado, um silêncio aceito, uma dificuldade suportada sem endurecer o coração. Que tudo isso, pequeno aos olhos do mundo,
seja grande aos teus olhos. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que não preciso ser forte para confiar. Quando eu me sentir incapaz, lembra-me que a confiança não nasce da capacidade, mas do abandono. Quando eu me sentir perdido, lembra-me que confiar não é saber para onde vou, mas saber em quem confio. Que essa certeza sustente meu coração. Senhor, há dias em que a fé parece fácil e dias em que ela parece pesada. Em ambos, eu te entrego tudo. Não quero te amar apenas quando sinto consolo. Quero aprender a te amar também quando o amor parece seco, silencioso e sem respostas. Dá-me essa graça simples e profunda, a graça da fidelidade cotidiana. Como Santa Teresinha, quero aprender a confiar um dia de cada vez. Não quero carregar o peso do amanhã, nem reviver dores do passado que não posso mudar. Quero confiar hoje, apenas hoje. Entregar este momento, este passo, esta decisão. Que o amanhã seja confiado quando chegar, com a mesma simplicidade. Cuida, Senhor, das dores que trago escondidas, daquelas que não sei nomear, daquelas que ninguém vê, daquelas que me fazem questionar, mas que não quero usar como motivo para desistir de ti. Recebe tudo isso como oferta silenciosa. Transforma o sofrimento em lugar de encontro, e não de solidão. Ensina-me a viver a pequena via, a caminhar sem grandeza aparente, mas com amor verdadeiro, a aceitar minha condição humana sem revolta, a confiar sem exigir garantias, a descansar mesmo sem entender. Que minha vida, simples e imperfeita, seja um lugar onde a tua graça possa agir livremente. Hoje, Senhor, eu me abandono em tuas mãos, não porque tudo está bem, mas porque confio que tu és bom. Não porque a dor acabou, mas porque sei que não caminho sozinho. Sustenta-me como sustentaste Santa Teresinha. Conduz-me com a mesma ternura. Ensina-me a confiar, mesmo sofrendo. Amém.